Boa tarde a todos. Hoje, dia 4 de junho de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita dos anos anteriores também podem ser encontrados no nosso canal do YouTube, assim como outros estudos promovidos pela Casa. Para ter conhecimento desses estudos, desses encontros que a Casa promove, entre em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos estudando a Revista Espírita no ano de 1860. Então, os anos de 1858 e 1859 já foram estudados. É um material muito interessante da doutrina, pouco explorado, que a Sociedade Espírita Obreiros do Senhor aí vem de forma cooperativa aí com os nossos amigos que participam desse estudo, trazer esse conhecimento para mais pessoas. Então, como eu falei, no nosso YouTube tem os estudos anteriores da revista. Falo isso porque hoje nós vamos dar continuidade a um tema que nós iniciamos na semana passada, que foi um banquete, né, oferecido pelos espíritas lioneses, né, da cidade de Lyon, na França, ao senhor Allan Kardec. Kardec teve muito cuidado, né, ao receber essa questão desse banquete, né, pelo fato de ele sempre encarar que ele não é o criador do espiritismo, né, mas que todas as honras devem ser dadas a todos os espíritos, né, sejam eles encarnados, né, ou desencarnados, que ajudaram nessa codificação. Então, na primeira parte que nós vimos na semana passada, foi feita a apresentação e a carta, né, dos lioneses a Kardec, e aqui agora Kardec vem tecer seus comentários, né, sobre esse banquete oferecido, e óbvio, né, já que estamos falando de Kardec, qualquer carta para ele era sinônimo de um grande aprendizado. Então ele vai trazer aí nessas palavras aos lioneses aí um grande ensinamento para nós. Pereira, inicia para nós hoje? Inicio sim. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então vamos dar continuação ao discurso, né? O Kardec fez nesse banquete que foi oferecido para ele. Então ele dá uma resposta sobre o discurso que o pessoal de Lyon fizeram a ele, né? Resposta do senhor Allan Kardec. Senhoras, senhores, e todos vós, meus caros e bons irmãos em Espiritismo. A acolhida tão amiga e benévola que recebo entre vós, desde a minha chegada, seria bastante para me encher de orgulho, se eu não compreendesse que tais testemunhos se dirigem menos à pessoa do que à doutrina, da qual não passo de um dos mais humildes operários. Bem, Pereira, qualquer semelhança com essa palavra operário e o estudo anterior, né, com certeza não é mera coincidência. Tem tudo a ver, né? Como sempre, ele era muito polido, muito claro, muito educado, vamos dizer assim, muito fantástico a maneira que ele responde, né? E o que eu acho bacana dessas correspondências de antigamente é essa questão assim de dar esse caráter, essa celeridade, né? Que eles fazem tudo certinho, senhoras e senhores. Hoje que costumes que hoje, devido ao que não existe mais cartas, o discurso, parece que caiu de moda, né? Ser cortês, né? Até esses discursos, essas personalidades que fazem, mesmo até os religiosos, parece que perde um pouquinho isso, né? Essa celeridade que o Kardec colocava, né? E para quem ficou curioso ali sobre eu ter falado dos operários, então no estudo anterior e antes desse anterior, nós fizemos um estudo sobre uma crítica que um editor de um jornal lá da época fez, né, sobre a doutrina espírita, sobre as reuniões ali espíritas, onde ele trazia que operários era quase como uma ralé da sociedade, né? E aí Kardec, né, agora, nessa resposta aí do banquete, vem dizendo que ele é o mais humilde dos operários.
Então, espero também que o escritor, acho que era CM, se não me engano, que ele tinha assinado, né? Então, leia também essa questão, essa resposta de Kardec. Então vamos dar continuidade aqui. É a consagração de um princípio e me sinto duplamente feliz, porque esse princípio deve um dia assegurar a felicidade do homem e o repouso da sociedade, quando for bem compreendido e, melhor ainda, bem praticado. Seus adversários só o combatem porque não compreendem. Cabe a nós, aos verdadeiros espíritas, aos que veem no espiritismo algo além de experiências mais ou menos curiosas, fazê-lo compreendido e espalhado, tanto pregado pelo exemplo quanto pela palavra. Olha aqui um ensinamento já bem interessante aqui, Pedro, até dá para a gente discutir sobre isso. Pegando aqui ali onde se tinha parado ali sobre os operários, ele vai comentar o seguinte ali, ó, na linha de baixo. Porque esse princípio, né, então, né, o princípio da doutrina, né, deve um dia assegurar a felicidade do homem e o repouso da sociedade quando for compreendido e, melhor ainda, bem praticado, né? Então, não basta só o estudo, né? Ah, eu sei o estudo, eu sei tudo sobre a codificação, li todos os livros do André Luiz, mas e aí não pratica, né? E a gente via muito isso, não sei como está hoje, né? Não estou tão imerso, né, já nessas questões aí da organização espírita, mas a gente via muitas casas que só estudavam, né? Estudando, estudo, e não tinha quase nada de prática. Então, Kardec assevera sobre isso, né? Tem que ser bem praticado, senão não adianta. Porque também a gente tem que ver, muitas casas têm estudo e trabalho de assistência social. Mas aí, esse trabalho de assistência social acaba se restringindo às questões materiais, né? Caridade material. E não é só isso que importa, né? Até no Evangelho tem uma passagem que diz que essa é a mais fácil da gente vivenciar, né? Mais difícil é você fazer a caridade moral, né? Que é você ouvir as pessoas, você ser tolerante, você tentar ajudar, orientar à medida do que a pessoa aceite, né? Colaborar de alguma forma, né? Essa é a caridade mais difícil, porque muitas vezes a pessoa que você vai ajudar, ela é ríspida, ela te retribui com uma forma grosseira, e tudo isso você tem que aprender a lidar dentro de você, né? Porque a caridade material é fácil, se dá ali uma cesta básica, roupas, alguma coisa, a pessoa, obrigado, vai embora, né? É, E você não precisou doar de si, né? Você deu uma questão financeira, né? Uma parte financeira. Mas às vezes está te sobrando, né? Então é fácil. Agora, quero ver você doar de você, né? Do teu orgulho, né? Você às vezes baixar o teu orgulho e suportar outra pessoa que ainda não tem o entendimento, né? Essa é a parte mais difícil, que todos é, nós temos dificuldade. e a transformação, quando ele fala ali da sociedade, além de praticar, nós como espíritos, que ele fala ali, ter essa capacidade que você falou, não só nesse sentido de acolher, de colocar você, promover a transformação moral desse ser, né? Uma mudança dele. Né? Você tem que fazer uma reeducação de caráter religioso, inclusive, né? Que ele mude a maneira de ver as coisas no mundo para promover uma melhoria desse que está ali, né? Porque senão, como você falou, é muito simples isso, né? É. Doar, chega E, ali, dá. Né? e o Kardec comenta também nessa questão dos operários, né? Que a doutrina espírita veio mostrar, né, com todo o seu embasamento, né, que a pessoa, quando tem pouco, ela não tem que se revoltar, né? Ela tem que entender que existe um motivo para ela estar assim, que é para o aprendizado dela, né? Ele não nem fala que é para pagar uma situação, não, mas é para o seu aprendizado. Como espírito, imortais que nós somos, nós temos que passar por diversas situações
né? E às vezes a gente pede mesmo para vir numa situação, uma certa carência financeira até para a gente, porque muitas vezes a gente abusou em outras vidas da abundância, né? Ou encostamos o corpo, ou então nos tornamos pessoas assim muito orgulhosas, arrogantes, né? Então a gente muitas vezes pede para vir numa situação de dificuldade financeira até para que a gente possa compreender isso e desenvolver até a caridade com aqueles que estão à nossa volta, porque a gente pode ver, né, até da prática, você vê que às vezes as pessoas que têm menos condição financeira são aquelas que mais ajudam o outro, né, porque elas se espelham no outro, né, então elas acolhem, às vezes, por exemplo, morreu um vizinho lá e ficaram as crianças, eles acolhem, adotam todas as crianças, coisa que quem tem mais dinheiro não gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Ah, não, os meus filhos são os meus filhos, né? Os outros já não vou dividir, né? Então, esse é um aprendizado, a gente vive numa situação difícil, né? Então, eu acho aí que aí, dos dois lados, né? Claro que a de escassez é mais complicada, mas também daquelas experiências que você vem quando você tem abundância, né? Que você tem muito recurso, também é uma prova de que Sim, mas muito essa difícil, aí, é mais falível ainda, né? sim, por isso que eu digo que a maioria de nós pede para vir numa situação difícil, porque primeiro você tem que aprender isso, porque você já falhou em outras, né? Falhou quando tinha abundância. Então, você tem que vir assim, reaprender essa situação, ser empático com essa situação, para depois você tentar vir numa situação melhor, para ver se você não esqueceu aquilo que você aprendeu quando estava em dificuldade, né? É, E a maioria de nós esquece, né? claro. Você volta e aí você se torna arrogante, despreza os outros, né? E voltando um pouco naquele ponto que você colocou ali sobre as casas espíritas, que se restringe a essa questão de estudar e de fazer essa caridade, vamos dizer assim, que essa esmola, muitas vezes, quando nós estávamos comentando aqui, né? De dar somente aquilo que sobra ali, ou distribuir isso aí, né? Eu acho que um outro fator também que eu já vi muitas instituições, casas espíritas, não tem grupos mediúnicos. Ah, olha que absurdo, é uma casa espírita, eu acho que primeiro um grupo mediúnico deveria ter, né? Que eu acho que aí a gente vê assim, não, aqui nós só estudamos, não temos grupo mediúnico, não. Eu vi isso aí de algumas pessoas, eu falei, poxa, mas Sim, e você pode ver faz até sentido isso? Para mim não faz. casas que são estruturadas, que têm Né? grupos mediúnicos, mas agora, nessa época de pandemia, É? não voltaram, até agora não voltaram com os grupos mediúnicos. E prefere ficar no. Muitos estão optando, até dito grupos de desobsessão, ficar em casa, fazer online grupos mediúnicos. Eu acho absurdo isso, né? Eu acho assim muito perigoso, muito cômodo, né? Muito, não, para que Não, então. não que eles façam o trabalho mediúnico, mas eles ficam estudando, né? Mas tem alguns que Ficam faziam. estudando. Não, fazia grupo mediúnico. Eu vi a pessoa falando para mim. Nós estamos Mas fazendo um trabalho. não. Ah, eu vi isso de pessoas ligadas a grupos que estavam falando que estavam fazendo assim. Eu falei, puxa vida. Bom, isso eu não sei, né? Porque eu acho que nas casas federadas ninguém faz isso, Não, né? não era bem federado, tá certo. Mas mesmo assim, eu acho, pô, que é isso, né? Não, é o mínimo que tem que ser dentro da casa espírita, ter pelo menos um grupo, né? Mediúnico. Não faz sentido nenhum, né? Se nós seguimos as instruções de Kardec, né, e Kardec ele não escrevia à toa, e em poucas palavras ali ele passava, né, quase que uma síntese geral já da situação. Nós temos que acreditar que não existe ociosidade, vamos dizer assim, no céu, né? Ninguém morre para ir tocar harpa lá, para ficar sentadinho embaixo de uma árvore, né? Paraíso. Como a gente vê nas gravuras, né? A gente imagina que, né, imagina não, tem certeza que na medida que vamos evoluindo e vamos alcançando mundos melhores, o nosso trabalho ele se intensifica para ajudar aqueles que estão nos mundos inferiores a evoluir. E eu gosto sempre de fazer um paralelo, assim, nessa questão mais espiritual com a questão terrena, que é quando nós nos defrontamos, por exemplo, com médicos ou com juízes que sempre vieram de uma fartura, né, de uma família mais abastada, e eles não têm aquela compaixão ou entendimento de quando um pobre vai lá precisando de um atendimento e tal, né? Porque eles nunca passaram por aquilo. Então é por isso que é necessário que nós passamos tanto na fartura quanto na escassez,
essas experiências, para que quando nós estivermos em mundos melhores e possamos, né, ajudar aqueles espíritos que estão inferiores a nós, nós entendamos isso, né? Porque como que eu vou me compadecer, por exemplo, de uma pessoa que não tem comida, né, sendo que eu sempre tive fartura do bom e melhor? Fica difícil de você entender, né? Aí vem essa questão, mas tem pessoas que sempre foram ricas e tal, e tem essa compaixão. Provavelmente já passaram por essas experiências em outras vidas e já aprenderam, né? Então, é necessário, e eu acho muito interessante essa questão do Kardec se colocar como na posição que ele já era, professor, escritor, educador e codificador da doutrina espírita, e ainda se colocar como o mais humilde dos operários. Então, é um exemplo para se seguir mesmo, né? Então, vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso estudo, né? Aí ele continua aqui. O Livro dos Espíritos teve como resultado fazer ver o alcance filosófico. Se esse livro tem algum mérito, seria presunção minha orgulhar-me disso, porquanto a doutrina que encerra não é criação minha. Toda a honra do bem que ele faz pertence aos sábios espíritos que o ditaram e quiseram servir-se de mim. Posso, pois, ouvir o elogio, sem que seja ferida minha modéstia, e sem que o meu amor próprio, por isso, fique exaltado. Se eu quisesse prevalecer-me disso, por certo teria reivindicado a sua concepção, em vez de atribuí-la aos espíritos. E, se pudesse duvidar da superioridade daqueles que cooperaram, bastaria considerar a influência que ele exerceu em tão pouco tempo, só pelo poder da lógica, sem contar com nenhum dos meios materiais próprios para superexcitar a curiosidade. Seja como for, senhores, a cordialidade do vosso acolhimento para mim será um poderoso estímulo na tarefa laboriosa que empreendi e da qual fiz a razão de minha vida, pois me dá a certeza consoladora de que os homens de coração já não são tão raros neste século material, como se comprazem em afirmar. Os sentimentos que em mim fazem nascer esses testemunhos benevolentes são mais bem compreendidos do que expressos. E o que lhes dá, aos meus olhos, um valor inestimável, é que não tem por móvel nenhuma consideração pessoal. Agradeço-vos, do fundo do coração, em nome do Espiritismo e, sobretudo, em nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ficará feliz com as demonstrações de simpatia com que vos dignais de lhe dar. E, orgulhosa de contar em união tão grande número de bons, leais confrades. Permite-me descrever, em algumas palavras, as impressões que levo de minhas breves passagens entre vós. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu bem sabia que Leão os contava em grande número, mas estava longe de suspeitar que fosse tão considerável, pois são contados a centenas, e logo, espero, não se poderá mais contá-los. Mas se Leão se distingue pelo número, não faz menos pela qualidade, o que é ainda melhor. Por toda parte encontrei espíritas sinceros, que compreendem a doutrina sobre seu verdadeiro ponto de vista.
Ah, senhores, 3 categorias de adeptos: os que se limitam a acreditar na realidade das manifestações e que, antes de mais, buscam os fenômenos. Para eles, o Espiritismo é uma série de fatos, mais ou menos interessantes. Os segundos veem algo mais do que fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que dele resulta, mas não a praticam. Para eles, a caridade moral é uma bela máxima e estudo. Os terceiros, enfim, não se contentam em admirar a moral, praticam-na e aceitam todas as suas consequências. Bem convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que eles traçam os espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas inclinações más. Aqui, né, Pereira, já dá para a gente colocar uma mão na consciência e pensar, a gente é o primeiro, segundo ou terceiro? Olha, Não precisa responder, né? cada um reflita, né? E aqui vem, ele já deixa ali pinceladas daquela máxima que eu acho perfeita também, que é a questão de reconhece seu verdadeiro espírita, né, pela sua luta, não lembro bem certinho a Pelo seu frase, esforço, né? pelo seu esforço, né, em corrigir suas más inclinações. Então. Deixa bem claro aí, em várias passagens ele coloca isso, né? Que o bom espírito não é aquele lá que fala, que faz, que não é, é com ele mesmo, né? E a importância de que, às vezes, você pensa, eu não consigo ser como alguém, né, ou quem você coloca como modelo, né, Exemplo? ou até o próprio Cristo, né, mas o resultado a gente sabe que não vai conseguir, né, de cara. Então, por isso que ele coloca, o que importa é o esforço, É. né, o esforço que a pessoa faz, né, e não exatamente o resultado, né. Então, dando continuidade aqui, é ali, né? Suas relações são sempre seguras, porque suas convicções os afastam de todo pensamento do mal. Em tudo, a caridade é a regra de conduta. São estes os verdadeiros espíritas. Ou melhor, os espíritas cristãos. Tá lembrando? Lembra que eu falei, Isso que comentei? eu até abri o telefone, Eu, pelo contrário, eu sou um cristão espírita, né? eu até abri o microfone aqui para lembrar disso aí, né? Que nós estávamos comentando, até para relembrar, né? Que às vezes, até hoje, nos dias atuais, com tanta conhecimento, informação que nós temos através da internet, ainda existem pessoas que têm um preconceito com o espiritismo, achando que é quase uma seita. E não tem nem noção de que aqui nós, né, acreditamos em Deus, temos Cristo como modelo, que existem muitos dos santos, né, que ajudaram ali, né, a escrever grandes máximas, como Santo Agostinho, São Francisco de Assis, né? E aí nós estávamos conversando com o Pereira, né, falei, talvez a gente tivesse que mudar, né, e o Pereira, né, até falou que ele se apresenta sempre como um cristão espírita, já para dar essa conotação de, não, como cristão espírita, então, acredita em Cristo? E a Kardec vem trazer aí o invertido, mas com o mesmo cunho, né, Pereira? É verdade. Eu acho. Só ia comentar que essa passagem aí é importante, tem muitas pessoas que relembram isso, né? Porque são os 3 tipos de espíritas, né? Os 3 níveis. Normalmente a pessoa passa por esses 3 níveis, né? Ela começa vindo, se interessando pelos fenômenos, depois ela vai entendendo a filosofia, e depois, por último, só que às vezes não dá tempo, né? Da pessoa chegar nesse ponto. Mas por último seria essa questão daí de vivenciar mesmo, né? É o que a gente tem que ter como meta, né? E se esforçar, né? Como a gente falou, né? Então, fácil não é. E comentando aqui sobre o que ele falou aqui dos espíritas, né? Depois ele fala espíritas cristãos. Mas
Vamos olhar pelo cristianismo mesmo, né? As pessoas não entendem o cristianismo, a essência do cristianismo, né? A prática do cristianismo de Cristo, as próprias máximas de Cristo, o evangelho de Jesus, não entendem ainda. Só cria um monte de fantasia, um monte de coisas que se dizem religiosos aí, ou disso cristão, mas não pratica, né? Porque o mais importante é praticar os ensinamentos que Jesus ensinava. E aí vem o Kardec falando isso sobre o Espiritismo, a mesma questão, né? Que vem reforçar as máximas de Jesus, vem reforçar os princípios do cristianismo, que é a caridade, que é toda essa questão de fazer o bem, de pessoas, tudo isso está no cristianismo, tá no Evangelho de Jesus, que as pessoas não compreenderam até hoje, né? Outras linhas religiosas, às vezes, dão muita ênfase para a parte ritual, né? É isso. A parte externa, assim. E isso é uma coisa boa, né? Que o Espiritismo conseguiu tirar tudo isso, né? Porque aí a pessoa foca no ensinamento mesmo, né? E não na questão ritualística, tem que fazer tal coisa, tem que praticar tal tipo de rito, né? Isso aí não pode ter valor, né? Eu acho que isso também afastou muitas pessoas da religião, né? Porque passa a não ter muito sentido, né? Se eu não fizer tal coisa, aí eu já estou, né? Já começa a desenvolver um sentimento de culpa, por exemplo, né? Praticar um certo tipo que tem, né? Não vou citar assim, para não ter um cunho muito específico, mas a gente sabe, né? Tem muitos rituais assim, e aí a pessoa, não fiz isso, puxa, então fica se penitenciando por causa daquilo. No entanto, isso é o que menos importa, né? Você acha que os Ah, espíritos vão querer que, né? O Deus vai querer que a gente cumpra ali exatamente um certo rito? Não, importa é o que você tem dentro de você, né? eu vou contar uma coisa aqui agora aqui, não é querendo fazer nenhuma conotação sobre a religião, mas eu fui criado em família católica, né? E na família católica você é batizado, você é crismado, você faz todos esses rituais, e depois vem a primeira comunhão, que é que você faz lá e tal, e aí você tem que se confessar, né? Você confessa e tal. E aí depois na família tinha esse negócio, você ia na igreja, você tem que ir lá, ajoelhar lá no padre lá para confessar. E uma vez eu fui lá e ia lá, piazão, né? De tudo, assim. Aí eu, olha o que era o dito. Você tem que rezar 3 Pai Nosso, que não sei o quê. Ah, sabe essa história assim? Não é o que nós fazemos hoje, que é muito mais rico, que é o diálogo fraterno, você orientar a pessoa, de mudar, de entender as coisas, né? Isso aí seria uma coisa bacana, né? Não, era uma coisa meio de cartilha, né? 3 Pai Nosso, não sei quantas Maria, não sei o quê, não sei o que. Putz. Então, isso para mim, depois que eu fui aos 12 anos, nunca mais. Falei, eu vou lá confessar. Porque na verdade não existe uma conversa, Não né? existe. Você fala até através de alguma coisa que você nem vê a pessoa com quem você Não, está fica meio falando, business ali. e aí eu acho que ali o intuito é você, digamos, quando não consegue fazer uma conversa direta com Deus, você vai e faz com o intermediário, que seria um padre, vamos supor, né? Eu acho Você... que a coisa foi se deturpando depois com o tempo, né? Porque, na verdade, o objetivo tinha que ser esse, né? Vai, conversa com alguém, desabafa. É, É importante isso. você, a pessoa desabafava lá, mas aí vinha, não tinha sei lá, aquilo para mim não servia para Daí nada. a oração passa a ser uma penitência, né? Você tem que Penitência, fazer tantas exato. orações, Não tá falando nada que você tem que mudar, procura ser melhor, procura não sei o que, procura aceitar, que nós estamos falando aqui, né? Ora, procura ser mais calmo, mais tranquilo, se acalmar, usar isso, isso. Não, pá, 3 Pai Nosso aqui, olha, você tá doido. Para com essa história, na verdade. Eu me lembro disso também, Pereira, e você fez me lembrar do tempo de catequese, né? Que a gente era obrigado, né? Fazia os mutirões de confissão, vinham os frades, né? Os freis lá e fazia as confissões. Aí eu me lembro que eu era adolescente, né? Aí ficava olhando as pessoas que entravam e quanto tempo eles ficavam ajoelhados fazendo a penitência, né? Aí já imaginava qual que era o tamanho dos pecados da pessoa, né? Pô, aquele ali veio ali e ficou 3 minutinhos, então quer dizer que tinha pouco pecado. Nossa, aquele ali ficou 15 minutos ajoelhado, imagina o que ele fez, cara. Né? Então, é bem isso que você falou, era uma penitência à base da quantidade e não da qualidade, né? Mas fazendo um adendo aí no que a gente estava comentando, né? É sempre importante, né, a gente pegar esses ensinamentos. Eu sempre gosto de trazer esse meu pensamento que Cristo ele não veio para mudar, né? Jesus sempre fala, eu vim para dar o verdadeiro sentido, o verdadeiro ensinamento daquilo.
né? E Jesus sempre falou, né? Quando quiser conversar com Deus, vai no seu quarto, fecha a porta, leva o pensamento para ele. Então é assim, é uma coisa íntima, né? Não precisa você de intermediários para chegar até Deus. Mas eu também sempre trago meu entendimento, que eu entendo de alguns dogmas, de algumas religiões, que algumas pessoas precisam dessas regras mais rígidas, porque se deixar mais solto, a pessoa é capaz de fazer mais prejuízo para ela mesma do que se não tivesse as regras, né? Nesse ponto, sim, né? Porque daí, mas só que a gente, que na verdade ela precisa se transformar. E aquilo ali dá um freio para ela não complicar muito mais a passagem dela do mundo terreno aqui agora. Mas será que se você não trazer alguma coisa que faça ela mudar de pensamento, vai melhorar um pouquinho como espírito para frente? Talvez vai ter um freio, concordo. Que as pessoas que estão utilizando drogas, chega lá, o pastor bota tanto medo lá e fala tanta coisa lá que ele para de usar droga. Tudo bem, nesse sentido. Mas se você não tiver o outro lado de ter a transformação, aquilo que eu estou falando, que a pessoa modifique e compreende, né, que ela entenda que ela não pode fazer aquilo porque aquilo é errado, que aquilo é prejudicial para ela. Também não sei, eu também Mas tenho eu a minha acho dúvida. que é errado, eles repassam isso, né? Eu acho que, como vocês comentaram, eu acredito que algumas pessoas ainda precisam Não, desse freio externo, porque não conseguem ter o seu próprio freio interno. sim. Eu acho que isso é normal mesmo. Então você precisa ter Mas, essa coisa forte, né? mas fica nítido, né? Também que esse freio externo, ele é superficial, já por isso que é externo, e se não houver aquela mudança interna, Nossa. você nunca vai conseguir passar por aquela aprovação, né? E aí, né, cadê o mérito, né, de ter conseguido evoluir por vontade própria? Não, foi evoluído à base, né, de regras, então tem que tomar Sim, cuidado com isso já é também. um passo, né, Léo? Já Já é um é um passo, passo. já é um passo, com Bom, certeza. gente, vamos lá então, dando continuidade aqui. Muito bem, senhores. Eu vos digo com satisfação que aqui não encontrei nenhum adepto da primeira categoria. Olha, da primeira, né? Da segunda deve poder encontrar, né? Deixa eu só fazer uma intervenção, já que você parou. Eu vi que nós temos um participante ali novo, ali, o Marcelo Araújo. Seja bem-vindo, Marcelo, né? E aqui ele não é um curso, tá? É um estudo que a gente faz com todo mundo. Se quiser comentar, se tiver com dúvida, pode interromper a gente está, no que a gente souber, né? A gente vai trazer ali uma explicação, né? Mas pode participar, que é um estudo como se fosse uma roda, mas é uma roda virtual, né? Aperta a mãozinha ali, que daí libera e você pode falar, não tem problema nenhum. Pode falar direto, que nem nós fazemos também aqui, né? Atravessando, Tá bom. atravessando. Não, obrigado por me receberem. Eu vou, obrigado por me receberem, né? Mas sempre que tiver alguma coisa para comentar, eu vou participar, sim, com certeza. Então vamos dar continuidade aqui. Em parte alguma, vi se ocuparem do espiritismo por mera curiosidade, ou se, ou se servirem das comunicações para assuntos fúteis. Em toda parte, o objetivo é nobre, as intenções honestas, a, e a crer no que vejo e no que me dizem, há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritas leoneses por haverem tão generosamente penetrado essa via progressiva, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Tal exemplo não será perdido. Terá suas consequências e não foi sem razão. Bem eu vejo que outro dia os espíritos me responderam por um dos vossos médios mais dedicados, conquanto um dos mais obscuros, quando eu lhes exprimia a minha surpresa. Por que te admirar? Leão foi a cidade dos mártires. A fé aqui é viva. Ela fornecerá apóstolos do Espiritismo. Se Paris é o cérebro, Leão será o coração. A coincidência dessa resposta com a que vos foi dada precedentemente
e que o senhor Guillaume acaba de recordar em sua alocução tem algo de muito significativo. A rapidez com que a doutrina propagou-se nos últimos tempos, apesar da oposição que ainda encontra, ou talvez por isso mesmo, podem fazer prever-lhe o futuro. Por uma questão de prudência, evitemos tudo quanto possa produzir uma impressão desagradável e, não digo perder uma causa já assegurada, e retardar-lhe o desenvolvimento. Sigamos nisto o conselho dos sábios espíritos e não esqueçamos que, nesse mundo, muitos sucessos foram comprometidos por excessiva precipitação. Também não nos esqueçamos de que nossos inimigos do outro mundo, assim como os destes, podem procurar arrastar-nos por um caminho perigoso. Houvestes por bem me pedir alguns conselhos, e para mim é um prazer vos dar aqueles que a experiência poderá sugerir-me. Não será mais que a opinião pessoal, que vos convido a ponderar com vossa sabedoria, e da qual fareis o uso que vos parecer conveniente, pois não tenho pretensão de me impor com arbítrio absoluto. Eu acho bacana essa frase aí, que infelizmente hoje a gente vê assim alguns ditos aí conhecedores do espiritismo colocarem as coisas como meia direta, né? Ah, tem que isso aqui não pode, isso aqui não sei o que, isso aqui não deve. Olha o Kardec falando, por todo o conhecimento que ele fala, isso aqui é minha opinião, vocês ponderem e aceitem, se não. Olha, ó, pois não tenho pretensão de impor como árbitro, com um arbítrio absoluto. Árbitro absoluto. Olha, ele falando, né? Infelizmente, hoje a gente já vê algumas questões sendo postas de uma maneira muito. Não é de conselho, de olha, vamos discutir, vamos orientar. Não, é meio de, não, não pode, porque isso aí não. Gente, Kardec colocou dessa maneira, né? Tinhas a intenção de formar uma grande sociedade. Olha ele colocando aqui. Eu acho bacana esse discurso dele. Tinhas a intenção de formar uma grande sociedade. A respeito, já vos disse a minha maneira de pensar, da sorte que me limito a resumi-la aqui. Sabe-se que as melhores comunicações são obtidas em reuniões pouca numerosas, sobretudo naquelas em que reinam harmonia e comunhão de sentimentos. Ora, quanto maior for o número, mais difícil será a obtenção desta homogeneidade. Como é impossível que no começo de uma ciência, ainda tão nova, não surjam algumas divergências na maneira de apreciar certas coisas. Dessa divergência, infalivelmente nasceria um mal-estar, que poderá levar à desunião. Ao contrário, os pequenos grupos serão sempre mais homogêneos. As pessoas se conhecem melhor, estão mais em família e podem ser mais bem admitidas as que desejamos. E, como em última análise, todos tendem para o mesmo objetivo. Podem entender-se perfeitamente e haverão de entender-se tanto melhor quanto não haja aquele melindre incessante que é incompatível com o recolhimento e a concentração de espíritos. Essa questão do milindre, ele já falava naquele tempo, né? E hoje em dia todo mundo fala, né? Que dificilmente o espírita não tem milindre, né? E, É um escolho terrível, né? E eu fui aprender essa palavra só no Espiritismo, nunca tinha escutado falar, né? Essa palavra melindre. E orgulho, então, não, né? Nossa, orgulho. O melindre acontece por causa do orgulho. Exatamente. Mas aí vem toda uma questão, né, da pessoa ter
ter a concepção de que aquela comunicação, aquela psicografia é do espírito, então não tem que ser julgada a pessoa, mas parece que a pessoa diz assim, é o meu espírito, né? É bem como acontece no caso de uma desobsessão, né, Pereira? Ah, eu quero que tire meu... como que Obsessor. é meu obsessor, mas peraí, se é teu obsessor, como que eu vou tirar se já é teu? Então, bem isso mesmo. a pessoa parece que não é, é escrita do Espírito. Se nós fôssemos julgar, e lógico, não vamos julgar, né? E ser julgado do Espírito, não a pessoa. Mas mesmo assim, parece que afeta a pessoa qualquer observação que é feita, né? É verdade. E ele continua aqui. Os espíritos maus que buscam incessantemente semear a discórdia, ferindo suscetibilidades, terão sempre menos domínio num pequeno grupo do que num meio numeroso e heterogêneo. Numa palavra, a unidade de vistas e de sentimentos nele será mais fácil de estabelecer. A multiplicidade dos grupos tem outra vantagem, a de obter uma variedade muito maior de comunicações pela diversidade de aptidões dos médios. Que essas reuniões parciais comuniquem reciprocamente o que elas obtêm, cada um por seu lado, de modo que todos aproveitem seus mútuos trabalhos. Aliás, chegará o momento em que o número de aderentes não permitirá mais uma reunião única, que deverá funcionar-se pela força das coisas. Eis porque preferível fazer imediatamente aquilo que será obrigado a fazer mais tarde. Eu acho bacana que essa questão que ele coloca ali, da diversidade de grupos e de aptidões, mas o que ele já deixa bem claro aqui, a importância de você mostrar essas comunicações para os outros grupos, interagir com os resultados. E isso eu acho que faz muita falta hoje no movimento espírita e até mesmo nas próprias sociedades, até na própria nossa sociedade, por exemplo, diga assim, que tem vários grupos, existe um pouco de dificuldade de você trocar informações, né? Nós tentamos já algumas vezes de você tentar a comunicação e o que está acontecendo num grupo e no outro. Né? Porque não é porque um grupo é diferente, que ele tem uma linha diferente, que os médicos estão lá, que ele está errado, mas é esse complemento que ele coloca ali, que foi o que Kardec utilizou, né? Na codificação ele usava isso, ele pegava comunicações de diversos grupos esparramados pelo mundo inteiro e trazia e montava ali uma ideia ali daquela maneira de fazer ali, né? Uma tese ali, discutindo até para chegar numa certa verdade, né? Numa certa objetivo. E eu acho que isso faz muita falta. Eu sempre falei sobre isso aí, sempre venho comentando sobre isso, né? Que o movimento espírita tinha que proporcionar mais isso, né? Tinha que criar um canal. Hoje é muito fácil, né? Naquela época era difícil, porque era tudo escrito, né? Não tinha gravador, não tinha nada. Hoje, com esse advento aí dessas mídias sociais, seria uma coisa muito mais fácil de você fazer, né? Trocar ideias com os outros grupos de todas as regiões, de outros lugares. Você pegava, por exemplo, a regional aqui de Curitiba, pegava a casa, pegava outra, uma regional uma com a outra, e aí depois você chegava até nível Brasil, né? Não que vai chegar todo mundo, mas ia chegando aquelas comunicações que realmente interessam. Aí fica uma coisa meio de única, né? Vem só de um lado, só de algumas pessoas, de algum grupo e outro, e você não ouve os outros, né? Eu sinto muito isso, muito, não diria curiosidade, mas, vamos dizer assim, vontade de ouvir o que os outros estão fazendo, os outros grupos mediúnicos lá de Maringá, de Londrina, lá entendeu? De Ponta Grossa, de Paranaguá, o que E aí estão nós tendo? caímos naquilo que a gente já tem falado algumas vezes, que o que é divulgado é comunicações recebidas por alguns médios específicos, que são considerados importantes na doutrina espírita, não que não sejam, né? Não é essa a questão, mas o Kardec pegava, independente, ele não dizia, o fulano veio do tal médium, então é confiável. Ele não falava isso, ele pegava todas as comunicações e via o que era igual, o que não era igual, né? Para passar. Era o método que ele seguia, né? O que se confirmava, indo de médios diferentes, e espíritos diferentes ou não,
mas que se concordavam, né? Aí ele considerava, então isso é uma verdade. Agora não se faz isso. Ah, veio do tal médium, então é isso. Todo mundo divulga aquilo, repassa, compartilha e fica por isso mesmo. Se outro médium recebeu alguma coisa um pouco diferente, já tem medo até de repassar para alguém, porque, oh, meu Deus, eu recebi uma coisa aqui diferente daquilo que o médium famoso recebeu. E daí? Então ele fica até constrangido, né? E É, passar até para, talvez, até para o dirigente do seu grupo, não sei. hoje existem duas coisas que você falou, o médium e o espírito, né? Ah, é Bezerra, é não sei o que tal. Então virou uma coisa assim meia. Mas veja que o médium é em primeiro lugar, porque se Sim, o médium que não é famoso recebeu o Bezerra, ele já diz, ah, tá fascinado. Veja, tá recebendo o Bezerra. Ih, como que o Bezerra ia falar por esse aqui, esse médium aí, né? que não tem fama E, nenhuma, né? e sendo que o Kardec nunca fez isso, né? Nunca deu. E ele fala mesmo isso aí. Não tem que haver um preconceito, né? É, Tem que se pegar a mensagem, analisar e comparar com outras mensagens, né? Então, você vê tanta coisa que está acontecendo no mundo agora, essa fase que a gente sabe que é de transição, mais profunda ainda do que do tempo do Kardec, né? Coisas que vêm com a pandemia e tal. Vem aquelas mensagens só desses espíritos, e acabou. Desses médiuns, né? De preferência. Vem desses médios e todo mundo aceita aquilo como verdade e pronto. isso é complicado, isso é realmente complicado, né? Não É estou difícil. dizendo que não seja verdade, mas só Não, que não está sendo seguido o método que o é, Kardec orientou, né? E o que tem que tomar cuidado é com a continuidade daí, né? Porque, como você falou, lógico, dado todo o respeito dos médios aí, que Divaldo, o Raul Teixeira, né, tal, mas já estão com idade, né, bem avançada, e que se nós ficarmos sempre só detendo na mensagem deles, daqui a um tempo nós não temos mais médiums aí, escritores, para dar uma mensagem. Certo, por isso que o método do Kardec é o mais correto, Sim, porque aí não tem essa de, então médium. Não, são muitos médios, troca-se, porque até o próprio Kardec diz, não quer dizer que o médium é experimentado já, experiente, que ele não possa receber alguma mensagem que não é verdadeira, é, ou que no meio tem alguma coisa que não seja verdade. Né? Kardec diz isso bem, porque os médios experientes também são testados no seu orgulho, na sua vaidade, né? Então, a importância da gente sempre deveria ter mesmo essa comparação de mensagens por muitos médios, né? Porque imagine, no Brasil, uma população imensa, e aí a gente fica com meia dúzia de médios confiáveis só. eu tô dando exemplo aqui, eu falei para chegar no Brasil, mas eu estava dando exemplo aqui de Curitiba, né? Eu falei de Curitiba, da região da URI. Pô, quantos grupos? Onde é que está essas? Não tem? Está tendo comunicação? Não está tendo? Que tipo de comunicação? Que tipo de. Mas é que é uma coisa espinhosa, né? Ninguém quer tomar para si essa questão de comparar, julgar e tal, né? E aí acabaram largando isso, né? É Nunca teve porque, aqui no Brasil isso. porque é a universalização que o Kardec coloca, né? Que a verdade tem que ser universal, né? Ela tem que vir em vários, pingar em vários lugares, que o Espírito faz assim, para você trazer. Tanto é que nós comentamos sobre a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Kardec, segundo eu ouvi os estudos comentando, falando que para ele chegar naquela conclusão de que é Deus, ele teve que esperar várias e várias comunicações de várias regiões do mundo para ele chegar naquela conclusão ali de colocar ali o que é Deus. Ele não pegou a primeira, o Espírito que colocou a resposta lá e colocou o que é Deus daquele jeito. Você Mas entendeu o raciocínio? é o que o pessoal costuma dizer, né, do movimento espírita, veja, mas agora não há mais necessidade porque a gente tem muita literatura, mas não se parou de publicar. Volta-se ao mesmo ponto, porque se tivesse, bom, então não precisa mais, estamos tudo, o que não seria verdade, né? Porque o conhecimento é infinito, né? A gente está sempre evoluindo, sempre há necessidade de complementar aquilo que já foi dito, né? Ampliar ainda mais, né? Então, a gente ou fica estacionado, ou então fica só se baseando nesses mesmos médios. Eu acho que está na hora de acabar, de sair um pouquinho só dessa literatura romanceada e começar para a prática mesmo, para comunicações mais, vamos dizer assim, mais instrutivas, mais diretas, não, né? Porque senão fica sempre naquilo ali. Tudo bem, teve a sua importância? Teve. Mas o espiritismo tem que mudar para um outro patamar, né?
de ser mais prático. Nós temos agora, por exemplo, a nossa sociedade agora, as dificuldades que a gente passa, tem muita coisa parecida com a época de Kardec, mas tem coisas que são diferentes, né? Então, claro que pelo próprio bom senso a gente vai tirando suas conclusões, mas algumas coisas, né? Porque se não fosse, tivesse nada, não havia mais necessidade nem de haver Claro. mensagens do plano espiritual. E se continua havendo, é porque alguma necessidade há, né? A Sim. realidade muda, a realidade muda, mas tá aí, né? Não tem como. Quero fazer 2 comentários baseados nisso, que é do que a gente estuda na codificação. Nós vemos um grande número de respostas que o Espírito dava para Kardec, que nós não estávamos preparados ainda para aquele conhecimento, certo? Se nós não estávamos preparados para aquele conhecimento, que hora que vai vir esse conhecimento? Né? Se nós não damos a abertura de trazer coisas novas, né? O que a gente vê no Espiritismo é que ele surgiu, Kardec codificou, mas pouco se mudou desde lá de 1857, depois da codificação. Pouco se mudou, né? E nos encontros que o Pereira estava sugestionando, até trago um tema aqui que o Pereira gosta muito, que é do magnetismo, eu vejo que nos encontros que eu participei do magnetismo, são trazidas experiências de cada magnetizador. Há um que magnetizou lá, que fez um tratamento que nem até da nossa casa ali, o Eros, né, que fez tratamento da parte do intestino, é uma coisa bem específica. Aí vem outro que é da parte do ouvido e tal, e trazem essas experiências para trazer coisas novas e dividir o conhecimento. Então, concordo que faltaria, né, trazer essas outras comunicações, porque senão, de repente, tem muita coisa nova que surgiu e a gente não sabe ainda, né? Os fóruns, né? Os fóruns, em vez de você trazer palestrantes, encontros enormes, gastando fortunas, aí agora não tem presencial que fizeram online. Esse último ano foi. Mas, em vez de você trazer esse tipo de fórum, trazer que nem faz que nem o magnetismo, você trazer os temas, trazer a prática do dia a dia de cada região, né? Olha, fulano. Congressos, né, que você está falando. Dos congressos. É fazer fóruns mesmo, fazer fóruns de debates, onde o cara vai colocar uma desobsessão. Olha, estão trabalhando assim, 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 olha, nós trabalhamos assim e tal, abrir debate nesse sentido. Alguém traz e depois abre o debate. Né? Ou, olha, no grupo de sofredores, olha, estamos entendendo assim, outros assim, as comunicações estão vendo assim. Isso seria muito rico, né? Que é como a gente fazia, né? Trocar ideias e quando a gente tinha outros grupos, né, dentro da obsessão e das outras casas e se reunia, mas é uma coisa paralela, não dentro da federativa, né? Eu achava muito rico aquilo lá, e eu acho que temos que incentivar isso novamente. Agora estamos com problema de espaço, mas poder arrumar terceirizar espaço, onde abria aqueles debates que nós fazíamos. Lembra que você juntava os grupos, mistura os grupos de pessoas, o Lero participou, né, Lero? Eu acho que mistura os grupos, pensar aí troca ideia, o jogador faz assim, o outro faz assim, o outro faz aqui, na nossa casa faz assim. Eu achava muito rico aquilo. Podemos pensar para 2023, né? Começar a organizar já. Você que está da federativa, podia propor alguma coisa nesse sentido por lá também, né? Dentro do movimento federativo. Algum movimento da URI e tal, encontro dos. Sei lá. Nós já temos a prática, a ideia, que Só que na federativa é difícil assim, porque eles dividem áreas. Eu, por exemplo, estou responsável pela área da família. Né? Se eu vou dar um pitaco, vamos dizer assim, né, na área do outro, aí vem o melindre, né? Esse é um problema sério. Não, mas eu estou dizendo assim, não era rico, e eu acho que eu gostava muito daquilo lá. Lembra que nós discutimos com os outros pessoal do grupo, nós ficávamos sabendo como é que eles estavam trabalhando, eles ficavam da maneira que eles estavam trabalhando, porque você mistura os médios, né? Misturava eles, pegava os grupos tudo misto, e aí depois fazia a apresentação. Aquilo eu acho fantástico. Aquilo, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que fazer na nossa casa, convidar outras casas, e aí a coisa vai tomando um volume até que vai ser bem aceito, porque se for dar assim a ideia, o pessoal não. Não, verdade, eu estou colocando assim só para pensar. Parte. Que eu lembramos agora. Mas acho que a gente tem que pensar, nem que seja uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente, que Kardec era muito feliz nisso, que assim, é começar o projeto e dar continuidade. Tem que começar lá e, mesmo que às vezes vai a trancos e barrancos, é dar continuidade, né? A pandemia, ela ajudou muito, né, na questão tecnológica, e tanto é que o nosso estudo está aí de forma virtual, e para esse tipo de estudo ele é muito bom, mas para outras coisas a pandemia atrasou muito, né? Que foi a interação, a relação pessoal e tal,
né? Ele afastou muito, que hoje tem pessoas que não querem mais voltar para o presencial, Isso né? E mesmo. aí, como que nós vamos fazer, né? Que nem até existe aqui, né? No próprio Google Meet que eu utilizo aqui, nós temos aqui, eu posso criar salas temáticas, né? Então, estamos em 20 pessoas aqui, vamos dividir agora em grupos de 4, 5 grupos de 4 pessoas para fazer sala temática. Mas não é a mesma coisa que você ir para uma salinha e, né, conversar e tal, né? E depois o lanchinho, né, o café, junto, né? O Principalmente, né? bate-papo no café ali, aquilo é rico. É verdade, Sim, você conversa com sim. a pessoa, conhece outras pessoas, você troca ideia com elas, né? Aquilo ali era muito rico, aquele lanche que fazia ali, todo mundo participava ali, essa interação ali, de troca de ideias pessoal ali, né? Eu Verdade. acho que vamos ter que pensar muito nisso mesmo. Uhum. Bom, Pereira, como esse texto é grande ainda, ele tem vários slides para frente, já estamos ali às 15h27, se quiserem fazer mais alguns comentários, acho que não passamos para o próximo slide daí. Não, na minha opinião, eu vou sempre defender, e por isso que eu gosto da Kardec. Inclusive, esse dia eu tenho voltado a estudar mais esse tempo atrás eu estava estudando o Evangelho, e agora também estou estudando o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, mas estou estudando da maneira sequencial. Então, eu acho que nós temos que voltar a isso mesmo, a seguir Kardec, né? Porque eu comentei isso naqueles estudos passados, que muitas pessoas vêm querendo reformular o Espiritismo sem ter antes ter estudado o Espiritismo, sem ter antes vivenciado o ensinamento de Kardec. Então, as pessoas pegam alguns certos temas e querem mudar tudo ali. Eles falam de atualizar, mas atualizar o que você nem estudou, nem sabe, nem você atualiza uma coisa que você, né? Um computador se atualiza porque você domina tudo aquilo lá e você vai botar um software mais sofisticado porque você já dominou aquele e já está pronto para outro. Mas você nem dominamos ainda os conceitos básicos da doutrina espírita, muitas vezes. No movimento espírita federativo, e essas ideias não existem, né? Ali é tudo bem tradicional, seguindo as obras, tudo, só que o que eu percebo é que as pessoas não aprofundam demais, assim, é trazido o texto e não se aprofunda muito, né? Não se esmiuça assim, né? Como a gente costuma fazer aqui, troca ideia, debate, não. É alguém que apresenta e aquilo fica meio estático, assim, né? E ninguém ousa comentar. É, eu acho bacana isso aqui, né? Ninguém está querendo ser dono da verdade, apenas está colocando o ponto de vista dela da maneira que ela vê, que nem o Lero fala. O que é o ponto de vista daquela pessoa, né? Se está certo ou não, é o ponto de vista de quem está falando, mas pode que ter de outro ângulo que você vê diferente. E eu sempre tive isso comigo, e já comentei isso outras vezes, eu sempre gostei do conflito de ideias, né? Às vezes, parecia que eu era meio ranzinza, né? Quando eu estou falando alguma coisa que ninguém faz o contrário, para mim aquilo eu fico desconfiado. Falei, pá, tem uma coisa errada nisso, porque eu gosto de ver o outro lado, né? Porque daí o outro lado faz com que eu reflita, né? Eu reflita sobre aquilo e aí eu vou pesquisar mais, vou procurar mais, né? Pois é, então, esse detalhe eu acho que é importante, né? E até as casas espíritas se juntam até de pessoas que pensam afim, né? Por isso nós somos mais ou menos assim e estamos juntos, né? Porque o que acontece no movimento espírita federativo é assim, se alguém começa a fazer muita... Mas será que não pode ser assim? Será que não pode ser assado? Ah, aquela pessoa é polêmica, né? E aí, ou a pessoa né, acaba desistindo, porque não encontra eco, né? Ou ela se amolda e fica ali, e daí fecha a boca, né? Porque se falar É. muito aí, as pessoas começam já a olhar meio assim, né? Que tanto essa pessoa polemiza, né? Porque é importante ver esse outro lado. Às vezes o outro lado não é correto, mas aí você troca ideias e vê, então é por isso que não é assim, é de outro jeito e tal, né? Agora, quando você fica constrangido de colocar, porque todo mundo vai te olhar assim, né? É ruim isso, né? Porque quando eu coloco uma ideia e eu vejo que houve uma crítica negativa do lado, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá nas obras básicas, vou estudar até para mim certificar se eu estava correto naquilo, né? Aí eu vou aprender, né? Aí eu vou buscar a verdade, buscar apurar a verdade. Poxa, se ele está falando alguma coisa, tem aí. Então, eu vou lá buscar nas fontes, colocar, e aí, às vezes, eu concluo, falo, poxa, infelizmente, o nosso colega lá ainda não compreendeu e o meu ponto de vista estava melhor, né? Formulado. E às vezes pode ser o contrário. Eu falei, opa, peraí.
como é que é aquele ditado? Que a única coisa que eu me reservo é o direito de mudar de opinião, né? De ideia, né? É a única coisa que eu tenho. Eu posso mudar de ideia, por que que não? Né? Não é porque eu estou pensando assim hoje, amanhã eu posso pensar diferente. Então, isso é um requisito do livre-arbítrio, da minha escolha. Sim, Ah, não, eu sempre pensei assim, você sempre assim. Não. porque até quando você lê uma obra, você interpreta de um jeito. Você lê a segunda, terceira, quarta vez, você vai entender de uma forma diferente, porque você já tem mais vivência, você vai interpretando de formas diferentes, né? Por isso que o estudo em Sim. grupo, tendo pessoas em diversos níveis, né, de entendimento, a gente vai crescendo com isso, né? Senão você fica só com a tua própria opinião e acabou. Você não anda muito para frente, É, né? Esse próprio estudo da Revista Espírita aqui, acho que nós cheguei a estudar até 62, 63, se não me engano, antes lá, né? 62. 62. Ou estudando hoje aqui, eu tenho um aproveitamento muito maior do que naquela época. É, Nossa, não é, Léo? total. Muito mais, muito mais. E Né? É um assim, estudo que a gente vai fazer lá até 69 e e vamos voltar para voltar 58 e começar tudo de novo. e aprender de novo muitas coisas que a gente não aprendeu, né? E é Né? assim. O estudo em grupo, ele te dá insights que você não tem sozinho, né? Eu gosto muito de um insight que faz, olha, acho que uns 5 anos, num desses encontros, Sônias, que a gente fazia dos grupos mediúnicos, que foi o Oscar lá, esse um médium nosso ali, que participa nos grupos de vocês ali, que ele falou, né? Que nós comentávamos que quando nós fazíamos um estudo antes do trabalho mediúnico, aquilo atraía tal coisa. E aí o Oscar ele utilizou uma outra palavra que eu me lembro até hoje. Ele falou: não é que ele atrai, ele oportuniza. Porque agora a espiritualidade sabe que você estudou e está preparado para atuar naquele sentido. Então, agora você está preparado, eu vou oportunizar. Não é que você atrai. Então, você vê, são insights que você vai pegando e que, né, isso vai te enriquecendo. E naquela linha que o Pereira comentou ali para a gente concluir, que já está no horário, do mudar de opinião, né, quando você não muda de opinião, ou acredita que está sempre certo, e ninguém vem para te confrontar da mudança disso, trazer uma nova verdade, acontece como aconteceu com Stephen Hawking, né? Aquele físico lá, famoso lá, já desencarnado, né? Ele tinha feito uma teoria, uma tese lá que ele defendeu e tirou o doutorado, alguma coisa lá naquela tese, e ninguém mais quis estudar sobre aquilo porque era Stephen Hawking, já tinha esgotado todo o conhecimento. Passado não sei quantos anos, ele foi lá e fez uma segunda tese, debatendo que a tese primeira dele estava errada. Olha Ele aí, né? mesmo, né? Então, imagina, se não fosse ele mesmo ir lá, nós íamos estar escutando até hoje uma tese que não estava certa. Então, é importante essa análise de consciência, de entendimento, para ver se estamos no caminho certo, né? Muito bem, pessoal. É isso aí. Então vamos encerrar, né? Porque temos mais estudos para frente, né? Então, pessoal, era isso aí. O nosso objetivo aqui do estudo, como eu sempre comento, não é a gente ser dono da verdade, mas pelo menos trazer, oportunizar, que nem o Lero usou o termo, oportunizar as experiências, os conhecimentos, para que a verdade se manifeste de uma maneira mais clara e objetiva. Então, vamos assim, aproveitando esses instantes para nos sintonizarmos com Deus. Vamos assim entrando nessa sintonia divina, que é de amor, que é de alegria, que é de prosperidade, saúde. Vamos entendendo e aceitando essa presença divina em tudo, para podermos aceitar as nossas dificuldades e as nossas experiências, mas sempre com muita gratidão por tudo que nos concede. Obrigado, Deus, por essas oportunidades, por nos oportunizar essas experiências que nos enriquece, que faz com que possamos, quem sabe, ser considerado realmente, como Kardec colocou, espíritas da terceira categoria. Hoje podemos dizer que
oscilamos alguns momentos entre a segunda e a terceira. Mas nosso objetivo é alcançar a terceira categoria. Aqueles que praticam o Espiritismo na sua essência maior, a caridade. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre querido, que nos deixou o Evangelho, que é o caminho a ser seguido. Agradecemos aos nossos amigos espirituais benfeitores, que estiveram e estão sempre conosco, nos ajudando, nos orientando, nos intuindo. Obrigado, amigo. Uma saudação também àqueles amigos espirituais, que, como sabemos, e eu tive notícias disso através de alguns grupos mediúnicos, que eles vêm até esse estudo para aprender um pouquinho mais também sobre a doutrina espírita. Aqueles amigos espirituais que hoje se buscam conhecimentos e não tiveram oportunidade no mundo terreno de ter contato com essa doutrina tão reveladora. Saudações a esses amigos. E assim, muito grato por tudo que nos concedeu esses amigos espirituais. Vamos assim, desejando muita harmonia e equilíbrio para todo o movimento espírita, para todo o movimento religioso, para todos, principalmente para aqueles que hoje exercem as funções de dirigentes, de líderes, que eles possam se despertar por essa necessidade, para quem sabe, mais brevemente possível, possamos emplacar um novo conceito, uma nova modalidade de aprendizado e estudo. E assim, confiante na presença de Deus e Jesus, vamos encerrando o nosso estudo dessa tarde e que possamos estar aqui no próximo sábado para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.